colocar lá no grupo as duas palavras anteriores que eu falei sobre fé. Uma foi aqui, né? Uma foi aqui no grupo e outra foi lá no encontro geral. E eu quero agora começar aí já a dar continuidade no que a gente tinha falado, né? Então, esse outro ponto, né? Você pode botar o título aí, que é o quinto ponto, né? Daqui a pouco a gente vai rever, que é a fé para ser guiado pelo Espírito Santo. E eu queria, não vou dar a palavra toda aqui, mas eu queria pontuar algumas coisas importantes. E depois eu vou gravar, acho que hoje ainda, eu vou gravar a palavra por inteiro e vou colocar lá também no grupo, junto com as outras duas, para ficar na sequência certinha, tá? A palavra sobre fé. 2 Coríntios 3, versículo 18. Fala, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Fala glória em glória, eu não vou te ouvir, mas pode falar aí onde você está. Glória em glória. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E Romanos 1,17 fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Fala de fé em fé. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aí tem mais lá Provérbios 4,18, né? Que fala, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí você junta esses 3 versículos aqui, aí tem aquele cânticozinho lá da nossa época, lá de 1900 e vovó Mocinha, né, que a gente cantava assim, ó, de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até a chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. A gente já cantava esse cântico aqui, que esses 3 versículos aqui dão para a gente, né, esse entendimento do que a gente vem falando, né, que a fé é um músculo, né, e precisa ser exercitada, né? Viver por fé não significa ter uma vida em que tudo dá certo, tá? O tempo todo, tudo tem que dar certo. Não é assim que nós estamos falando, tá? Mas significa o quê? Viver por fé é perseverar crendo quando as coisas não saem como desejamos. Então, o deserto tem o poder de arrancar a fé falsa, cada centímetrozinho de uma falsa fé, e de produzir a fé verdadeira, a fé nova. Tá? Então, isso que nós estamos passando, gente, tá? O deserto que a gente vem passando, isso tudo que está acontecendo, tá? É para Deus arrancar a falsa fé e nos dar essa fé nova, esse entendimento, tá? De que a fé é um músculo e que nós precisamos estar exercitando essa fé, né? Então a gente falou, né, já sobre fé para perdoar, usando lá o texto de Lucas 17 e de Marcos 11, e a gente vai estar revendo na que eu gravei aqui no grupo uma vez. A gente falou, em segundo lugar, da fé para ser generoso, né? A fé do dar, o Joseph tocou nesse assunto aqui agora. A gente falou da fé para andar na luz, tá? Nós falamos no encontro geral da fé para não pecar, e agora nós queremos falar um pouquinho sobre essa fé para ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, queridos, para você ser guiado no Espírito Santo é o mesmo processo, tá? Cada nível, cada degrau você tem que ir alcançando, né? Então, eu diria que o começo de tudo aqui, né, o primeiro degrauzinho aqui, é o falar em línguas, né? É o falar em línguas. Ainda é engraçado como ainda tem gente que duvida,
né, da língua, e tem gente que não usa isso diariamente, tem pessoas que não têm costume, né, de orar em língua todo dia. Isso é uma coisa que, se você não consegue vencer o entendimento, a revelação do dom de língua, você não consegue praticar línguas, você não vai conseguir evoluir nessa tua fé de ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, eu quero falar um pouquinho de novo sobre o dom de língua, né? Que é um dom para a igreja, né? Jesus reservou para a igreja, que é para a edificação da tua fé, é para adorarmos a Deus de uma maneira que jamais conseguiríamos, né? Com a nossa mente, falando numa língua que conhecemos, português, inglês, espanhol, tá? Então, é um dom que é realmente imprescindível. O pessoal, às vezes, tem gente que ainda pergunta, mas eu tenho que falar em línguas? Não é questão de ter que falar em línguas ou não ter que falar em línguas. A questão é que não tem por que você não falar. Porque é o começo de tudo, né? Como é que você vai querer orar por um enfermo para ele ser curado se você não exerce a tua fé em receber a língua, algo que já está lá dentro, que você só tem que dar voz àquilo que já está lá dentro, colocar para fora aquilo que já está lá dentro. Então, Deus coloca umas coisinhas dessas na nossa vida, gente, é para a gente exercitar. Então, se nós queremos crescer em fé, se nós queremos crescer no ser guiado no Espírito Santo, nós temos que aprender que línguas é o básico aqui. Então, temos que criar esse hábito de orar em língua. Mas às vezes eu acho que é uma coisa da minha carne. Não é carne. Eu vivia na carne 18 anos da minha vida e nunca falei em línguas. E depois que eu comecei a viver no Espírito, comecei a falar em línguas. Mas é do diabo. Não é do diabo, porque eu servi o diabo 18 anos da minha vida. E depois, quando eu comecei, eu nunca falei em línguas. Quando eu comecei a servir a Cristo, é que eu comecei a falar em línguas. Amém, queridos? Então, revendo então para vocês, a catequesezinha, né? Orar em línguas significa falar, tá? E outro de outras nações entenderem. Isso é um primeiro ponto, são 3 pontinhos. O primeiro ponto é você falar uma coisa que você não conhece, está falando uma língua estranha, e outras pessoas de outras nações entendem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uns poucos falarem nos encontros, tá? E ter a interpretação. E o terceiro tipo é falar mistérios a Deus e somente ele entender. Então, são 3 pontos do falar em línguas, tá? O primeiro ponto é para o mundo crer, que a Bíblia fala. Então, quando você está num lugar, isso já tem acontecido, eu tenho visto vários testemunhos da pessoa estar falando em línguas e alguém fala, você está falando a minha língua, Natal. Igual Pentecostes. Isso acontece ainda, a gente tem que crer. Aí o que acontece? O cara interpreta na linguagem dele normal. Isso é para quê? É para o mundo crer. O segundo é você falar em línguas e ter uma interpretação num desses encontros da igreja. Isso é para quê? Tá? É para a edificação da igreja. E o terceiro tipo, tá? É o quê? É para a minha edificação, tá? Onde eu falo somente, né? Falo mistérios a Deus e somente Ele entende, entre eu e Deus ali. Pode ser baixinho no encontro, pode ser no meu lugar secreto, na minha casa. Eu oro em línguas, ura, labacanda, labaxanda, labaquita, labaxanda, labaçai, né? Para edificar a minha fé santíssima, né? Quando eu vou orar por um enfermo, às vezes vem aquela incredulidade, vem aquela frieza, eu começo a orar no Espírito, fogo vem, e a autoridade vem, né? E fé vem, e a gente ora. Então, temos que saber, né, que orar em línguas, tá, é uma coisa fundamental, inicial aí, para essa fé de ser guiado pelo Espírito Santo em tudo. Quer ouvir a voz de Deus? Quer aprender a ouvir a voz de Deus? Quer aprender os dons do Espírito Santo, como utilizar? Então, começa com línguas. A língua tem que ser uma coisa que você tem que dominar. E o Espírito Santo é sempre o mesmo. O Espírito Santo não é algo que vem bebezinho dentro de nós e vai crescendo, não é assim. Ele é sempre o mesmo, mas ele tem que ser praticado. Ele tem que ser exercitado, como a fé. Tá? A fé também, em ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser exercitada. Igual ao começo de tudo, tá? O línguas. Tem que ser uma coisa que você tem que dominar. E a interpretação de línguas é a mesma coisa. A interpretação de línguas é a mesma coisa. Você tem que começar a pedir para Deus esse dom. E você está ouvindo alguém falar em línguas e você fala, Senhor, me dá um entendimento do que está sendo falado. A Ana falou para vocês nos Estados Unidos a experiência que eu tive, que eu pedia para fala você em línguas. Eu interpretava. Fala você em línguas, eu interpretava. Eu interpretei 3 pessoas
Tá? E foi impressionante que a primeira delas falou, você está falando exatamente o que eu tive falando o dia inteiro. Então, como é que Deus ele faz a coisa, né? Agora eu poderia chegar e eu poderia duvidar, né? Ah, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha carne. Ah, não, será que é assim? Será que eu estou forçando a barra? E você começa, então, você se prende. Então, você se prende, você passa anos e anos dentro da igreja e você não consegue exercitar o dom mais básico de todos, que é Deus deu para a igreja, Deus deu para você, para a tua edificação, para a tua adoração. Tá? Você consegue guardar isso sem poder crescer. Nós queremos crescer. Se você pega o nosso grupo aqui, mesmo que seja virtual, a gente vai ficar falando assim, poxa, o grupo está acontecendo, as pessoas estão participando e tal, mas a gente deu aqui momento para ter o Espírito Santo falando, né? Discernimento, palavra de conhecimento, como é que é isso? Tá? Então, gente, começo aqui é línguas. Tá? Os nossos encontros, ele tem que ter línguas, tem que ter interpretação, porque é o momento que se cria o ambiente, o Espírito Santo agir. Então, vamos crer nisso, tá? De começar com línguas e com a interpretação de línguas. Aí tem, por exemplo, a palavra de conhecimento, por exemplo, né? Um outro ponto aqui, né? Eu falei sobre línguas, interpretação de línguas. Terceiro aqui, vamos falar sobre palavra de conhecimento. Só para fazer um resumão aqui para vocês. Você quer, sabe o quê? Você quer chegar na rua e você quer que Deus te dê o nome e o sobrenome da pessoa, o número de CPF dela. Entendeu? Ô, Lucas, não seria tremendo? Pô, chegar lá, imagina, ó, o teu nome é Pedro, né? Pedro Henrique Oliveira, e o teu CPF é Parará, Parará, Parará. Só estou te falando isso para você ver que é Deus querendo falar contigo. Vocês lembram lá na Praça das Penhas, lá, do Fabrício? Quem estava lá comigo, né? O Ioso estava. Quem estava lá comigo? Deus deu para a gente, ó, vocês vão pregar para o Fabrício hoje. E a gente não achava o tal do Fabrício. Aí eu gritei na praça, das Penhas: ô Fabrício! Aí apareceu o Fabrício. Vem cá, pai. Deus falou que ia pregar para você, eu vou pregar para o cara. Então a gente quer que essas coisas aconteçam sempre, mas a gente não está acostumado, gente, a exercitar a palavra de conhecimento. Nas mínimas coisas que tem. Isso como o grupo caseiro é para isso, é para a gente exercitar esses dons, para a gente poder usar lá fora dessa maneira poderosa. Recentemente, lá na minha cidade, lá de Guaí, na Bahia, que eu nasci, foi um homem de Deus lá. O cara era impressionante. O cara olhava para a pessoa e dava o nome dela completo, o endereço dela, o CPF dela, e chegou a dar o Renavan do carro. Você imagina? Ah, mas para que isso, Osiris? Deus dava o cara falava, uma pessoa, caramba, o cara sabe o Renavan do meu carro. O cara checava lá no documento, era o Renavan do cara. E Deus falava isso pro cara, aí o cara, com palavra, o cara desce, o cara aí, poxa, tremendo. Então, quer dizer, se a gente quer crescer na palavra de conhecimento, chegar a poder sentar do lado do metrô de alguém e falar para o você é o Sérgio da Silva, né? Ah, como é que você sabe? Não, Deus está me mostrando, Deus mostrou isso, isso e isso. Quando você era pequeno, você foi abusado por um tio seu. Aí Deus está falando que ele teve lá e que ele quer te curar dessa lembrança e tal. Imagina. Então, nós temos que exercitar, gente, tá? o ser guiado pelo Espírito Santo. Né? E todos os dons, nós temos que ser guiados. Por exemplo, quarto lugar aqui, os dons de curar. Né? Quantos querem ver mortos ressuscitando? Eu já orei por 4 outros, um ressuscitou, né? 3 não. Um ressuscitou, foi aluna lá do Cláudio e da Renata, né, que morreu afogada na piscina. Já acharam ela com a cabeça para baixo, depois de um tempão. E levou sem respirar, né, e nós oramos e a menina ressuscitou. A menina veio do nada, né, e ressuscitou. E já orei, o Elias orou comigo uma vez, né, Ana Valéria, já falei para vocês. A menina que morreu com 20 e poucos anos, teve uma choque anafilático, morreu. E nós oramos, nada aconteceu. Aí o Elias chegou de autoridade. Sai todo mundo da sala! Ele ficou só eu e Elias. Tá? E nada aconteceu. Agora, se eu não estou praticando, não vou ver acontecer nunca. Né? Então, queridos, o que acontece? Sobre os dons de curar, tem dois enganozinhos que sempre vêm. Tá? Eu fiquei muito triste. Esses dias,
que eu vi pessoas fazendo chacota, tá? Com vários homens de Deus aí que tem espalhado pelo mundo, como o Todd White, por exemplo, e vários outros que você talvez não conheça, que estão desenvolvendo esse ministério, esse dom de curar, né? E o pessoal fazendo chacota. Por que não manda esse pessoal lá para a China agora? Por que a equipe desse pessoal aí não vai lá para a China orar? E fazendo piada, né? E fizeram uma piada com o Todd White, porque o Todd White, sempre que alguém está com dor de coluna, ele vê o tamanho da perna. E se a perna for uma maior que a outra, ele ora e a perna cresce. Ou então o braço, né? Ele faz assim com o braço, né? Se o braço está menor, cresce, né? E eu vi chacotas com esse negócio. Mas eu quero dizer para os irmãos que se você não está pronto, tá? A começar no simples, tá? Você nunca vai conseguir ver um grande milagre. Se você não está pronto a orar para uma perna crescer, para um braço crescer. Eu não estou dizendo aqui que é simples isso, mas é um começo. Aí qual é o engano que o diabo traz na nossa mente? Né? Ah, você está forçando a barra. Esse negócio de pé e mão crescer, você está forçando. Todo mundo que for para a parede fizer assim e fizer assim vai dar uma diferença. Aí você vê o braço crescer, você acha que a pessoa, né, é a posição, né? Aí você começa a vir com incredulidade. Isso é engano do diabo. Então eu quero dizer para os irmãos, continue orando para as pernas crescerem. Continue orando para o braço crescer, para as colunas passarem a dor. Continue orando pela dor de cabeça. Ora pelo simples e pare de ficar ouvindo o diabo mentir para você, achando que você só tem que orar pelo câncer. Pega água para mim, por favor. Não é isso que o Senhor está querendo de nós. Não é a pessoa, é o engano que o diabo coloca na mente de todo mundo. Ele é sempre a mesma coisa que ele coloca. Ah, também, né? Para orar aí por essa mãozinha crescer, por esse pezinho crescer, é fácil. Isso aí é fácil. Você está iludindo o cara, você está fazendo hipnose, você está forçando, você pegou a mão e você puxou o pé. Gente, eu já vi o pé crescer com essa diferença aqui. Né? Tem aqui vários irmãos que já podem contar, mas só que aí está parando, gente. Não estamos parando. Não estamos mais crendo. Né? Eu vi agora, eu vi nos Estados Unidos lá, a mão da mulher cresceu, coitada, a mulher viu o braço chegar para frente, apesar de ter sido alguma coisa assim de 2 centímetros, mas chegou e aquilo ali curou o pescoço dela, estava doendo. Curou as costas dela. Deus vai colocar a gente em condições de orar por coisas mais sérias, né? Câncer, tuberculose, né? Tem mata coronavírus, né? Você vai num lugar lá, né? Você está autoimune ali para orar, pôr as mãos sobre um cara que está nas últimas da coronavírus. Eu creio, eu tenho fé para isso. Agora eu tenho que exercitar. Então eu tenho que começar lá com as línguas que eu falei, mas nessa questão do dom de cura, eu não posso ficar trazendo essa mentira do diabo, tá? De que eu estou forçando a barra. Ah, só também. Você só fica orando por coisa simples, né? Ah, dorzinha de cabeça, né? Espirrozinho. Não. Nós temos que entender que é um processo que vem de uma prática. Todos os dons precisam ser praticados. Tá? Nós temos que buscar todos os dons. Mas uma pessoa pode ter todos os dons, queridos. Nós temos que estar sempre disponíveis ao Senhor. Se eu estou num lugar e Deus precisa me usar numa situação, e eu tenho que ter o dom de fé, o dom de milagre, o dom de cura, o dom de profecia, de língua de interpretação, de palavra de conhecimento, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, eu não posso ficar limitado. Não, eu só tenho o dom de língua, só tenho o dom de profecia. Não é assim. Sobre profecia, por exemplo, também. Né? Se você, tá? Quantos querem ter o dom de profecia assim, né, na tua vida, mesmo funcionando 1000 por hora? O que você tem que fazer, querido? Pega lá os salmos, tá? Separa os principais salmos, escreve no caderninho uns salmos. Pega no Velho Testamento, aqueles textos-chave, né? Se o meu povo se humilhar e orar, eu virei e tal. Aqueles textos-chave, 2 Crônica, aquele negócio todo. E bota aquilo num caderninho, tá? E quando você chegar nos encontros assim, você começa a usar. Elias, eu tenho um texto para você. Está aqui em Isaías, você lê para Elias. Iosef, eu tenho um texto para você. Você começa assim. Tá? Então a profecia também tem que ser desenvolvida na tua vida.
Daqui a pouco, você está lendo tanto salmo para os irmãos, está edificando os irmãos, consolando, exortando, né, profetizando através do salmo, que você vai começar a ter os teus próprios salmos, as tuas próprias canções. Então, tem que ser desenvolvido. Então, voltando aqui à questão do dom de curar, tá? Tem esses dois enganos comuns. Né? Primeiro, eu estou forçando a barra, né? Só ali, dorzinha de cabeça, pé crescendo, você acha que é coisa pequena. Aí, quando você se vê diante de orar por um câncer, por uma AIDS, né? Por um cego ver, você fica incrédulo. Por quê? Porque você não está ali. Se você começar a orar, e você orou por 100 pessoas para a perna crescer, tá? Começou a orar por 100 pessoas com dor de cabeça. Meu filho, quando vier o câncer, quando vier a AIDS ou qualquer outra doença terrível, tá? Você não vai pestanejar, não. Você vai chegar e você vai crer. E aí os milagres vão começar a acontecer, então você vai começar a fazer. Agora, se você ficar quieto no teu canto, não usando os dons, né? Não aproveitando esse momento aqui de encontro, e ter uma palavra do que Deus falou na Bíblia, uma profecia, um sonho, uma visão, uma palavra de conhecimento, um discernimento, esse é o local para a gente ter, gente. A gente de testemunho já está tremendo. Seria bom, a gente ficaria aqui 2 horas dando testemunhos, sairia todo mundo edificado, glória a Deus. Tá? Mas nós temos que colocar o Espírito Santo aqui no nosso meio. Temos que colocar o Espírito Santo no nosso meio. Então, e o outro engano é vou passar vergonha. Né? Sempre o diabo vai mentir, sempre a mesma coisa. Ai, vou orar? Caramba, eu vou orar por esse morto aqui, todo mundo aqui olhando no funeral aqui. Eu vou orar no hospital aqui, na UTI. Quantas pessoas já orei na UTI, cara? A minha sobrinha, Rebeca, ela ficou doente pequenininha, estava na UTI. E o meu irmão desesperado, a Wota e a Lili, a Rebeca, hoje ela é médica. Eu entrei na UTI, tá? E eu entrei cheio de fé e orei por ela, mas só quando eu orei, tá? Eu falei assim, Senhor, todos que estão aqui, a UTI devia ter levado umas 10 pessoas, nossa, ela UTI infantil. Senhor, todas essas crianças aqui, Senhor, em nome de Jesus. No dia seguinte saíram todos. Querido, olha só, saíram todos. A minha sobrinha foi curada de uma doença que praticamente ela iria morrer, de bactéria, tá? E todas as crianças, sem exceção, que estavam na UTI, foram curadas. De vez em quando eu encontro pessoas, né? Eu encontrei o Elias e a Iranete. Lembra, Elias? Elias da Iranete? Né? E o filho deles, Elias, está aí, né? Sei lá, deve ter 20 e tantos anos já. Quando nasceu, é considerado já morto, é uma doença séria, tá? Eu orei por ele, o menino foi curado, está aí até hoje. Às vezes, quando o Elias encontra comigo, ele me lembra, eu esqueço, né? Às vezes eu esqueço, a Elias, às vezes você lembra meu filho e tal, não sei o que você orou, eu falei, aleluia, glória a Deus. Lá em São João, o Sérgio, né, o pai da Késia, né? O filho dele, o irmão da Késia, tem uma coisa, o Sérgio encontra comigo, às vezes eu esqueço, e ele fala assim, você orou aqui, porque o garoto estava também, nasceu cheio de problema, e o menino está aí até hoje. E temos histórias assim incríveis, gente, de cura, mas a gente não pode enferrujar, a gente não pode parar. Eu preciso criar esse ambiente, já começar aqui no Grupo Tijuca, para se estender por toda a igreja. Tá? Um ambiente onde o Espírito Santo está aqui, nós temos que ter fé para ser guiado pelo Espírito Santo, em todas as situações. Vamos à frente disso, é o ouvir a voz de Deus, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito vai nos direcionar em caminhos e situações surpreendentes. Tá? A gente tem que querer isso, a gente tem que ter uma fã de querer esse negócio. André, querer esse negócio, de experimentar isso. Né? Deus fala conosco no nosso pensamento. E para aprender a distinguir a sua voz, precisamos, né, praticar. Precisamos ser ousados, de crer, o Senhor está falando. É Deus. Veio dentro de mim aqui, veio no pensamento, veio numa imaginação, mas é Deus, ele está dentro de mim. Ele fala assim agora. Moisés lá, gente, tem inveja aqui da gente, desculpa falar assim. Nesse tempo agora, ele ouvia a voz de Deus assim, 1, 2, 3 vezes na vida, ouvia alguma coisa, sassardente e tal. E hoje nós temos aqui 24 horas por dia. Tá? Condições de ouvir Deus. Eu estava no meu quarto essa semana, né? Já contei até para a Lili que veio aqui. Eu estava no meu quarto essa semana e os anjos entraram no quarto. Eu quero falar sem chorar aqui. Deixa eu falar sem chorar. Os anjos invadiram o meu quarto. Né?
e começaram a falar comigo, e eu não entendia nada. Eles estavam falando na língua dos anjos, e eu ficava assim, com aquela afã de querer interpretar o que aqueles anjos estavam falando comigo. Só que tinha uma palavra que os anjos falavam que soava em meu ouvido mal. Como assim? Sabe quando você ouve um palavrão? Quando você ouve uma palavra torpe? Não era que os anjos estavam falando isso. Mas a palavra que, no meio da conversa deles para mim, eles olhando para mim, querendo falar comigo. Eu não estava entendendo. No meio, tá, daquela voz, daquela linguagem, tá, uma palavra soava para mim tão estranha que eu não conseguia me concentrar. Eu perdi o foco. Eu não conseguia. Aí veio Jesus. Tá? E quando Jesus entrou no meu quarto, eu caí assim no chão, no cantinho da cama, e comecei a chorar. Né? Jesus veio para mim, tá? E Jesus me disse o significado da palavra. E o significado da palavra que os anjos estavam falando não tinha nada a ver com o que eu achava. Né? A palavra que ele estava falando era exatamente isso que Deus estava me mostrando, os anjos me falando de como o Senhor é bom comigo, de como Ele me ama, de como Ele cuida, de como Ele está no controle, de como Ele começou a me... Os anjos estavam me lembrando da minha vida inteira desde o meu nascimento. Tá? No primeiro passeio que eu fiz, primeira vez que eu saí de casa, eu nasci em casa com parteira, e a primeira vez que eu saí de casa foi para ir para a Igreja Batista. Né? Com 2 anos de idade, minha mãe falou que eu levantei a mãozinha, né? Quando o pastor fez o apelo, entregando minha vida para Jesus. Né? Com 3, 4, 5 anos, o meu irmão nasceu, o Otto, o segundo, o terceiro, e a minha tia pegou ele no colo e falou assim, você vai ser um pastorzinho. E eu falei no meu coração, eu lembro. Eu tinha a idade do Luca, tá? Quando o Otto nasceu, um pouquinho menos. E eu falei no meu coração, não, eu com você. Não, eu com você, pastor. Então Deus começou a me lembrar dessas coisas todas. Né? Jesus ali no meu quarto, me falando comigo, e eu chorando, não conseguia parar de chorar. E o Senhor falando comigo, o Senhor me encorajando, o Senhor, né, mostrando para mim, né, que Ele me chamou, né, que não foram homens que me chamaram, que não sou eu mesmo, mas é Ele. Né, e foi muito importante essa experiência que eu tive. Então o Senhor Ele quer falar conosco. Então é através do nosso pensamento. Nós temos que aprender a distinguir a voz dEle, e para isso precisamos ser ousados e praticar. Quanto mais gastamos tempo de intimidade com Ele, mais reconhecemos a sua voz. Então temos que praticar isso. É um músculo também. Ouvir a voz de Deus, saber na nossa vida como é que vai ser isso. Tá? E Jesus, gente, ele foi assim. Jesus ele foi depender do Espírito Santo em tudo. Né? Ele aprendeu a usar dos dons. Né? Atos 10, 38 fala lá, né, que foi com o poder do Espírito Santo que ele fez tudo. Foi pelo Espírito Santo que ele sabia que Judas ia ser o traidor. Foi pelo Espírito Santo que ele multiplicou os pães. Foi pelo Espírito Santo que ele andou sobre as águas. O mesmo Espírito Santo está em você hoje. Tá? Então, coisas tremendas ele quer para a gente. Agora a gente fica aqui na nossa mesmice aqui, gente. A gente precisa desenvolver esse negócio. É um presente de Deus, não é um prêmio, não é por merecimento. Eu tenho visto o Espírito Santo descer sobre muitas pessoas, mas eu tenho visto ele permanecer em poucos. Né? Porque eu fui lá agora nos Estados Unidos, uma das irmãs lá, não, eu já orei em língua uma vez, mas nunca mais orei. A gente começou a orar, daqui a pouco a mulher se soltou de um jeito. A coitada, ela nunca faz, ela vai tomar banho. Como é que consegue tomar um banho sem falar em língua? Não dá para entender. Eu não consigo imaginar uma pessoa conseguir tomar um banho sem falar em língua. O momento de falar em língua é o banho. A Cristian batizada do Espírito Santo tomando banho. Porque ele começou a falar em língua, tomando banho, foi tomar um banho. Você fala em língua. As pessoas que eu oro que não conseguem ficar travada, eu falo assim, quero ver no chuveiro como é que vai ser, se você vai aguentar. Porque a gente tem que aprender esse negócio. Lavar a louça. Lavar a louça, a cara está falando aqui. Né? Então, na hora de lavar a louça, não tem como é que... Karen, como uma pessoa consegue lavar uma louça e orar em línguas? Rita, me explica esse negócio. Não tem condição, gente. Então, queridos, a fé para ser guiado pelo Espírito Santo é isso. Tá? Nós precisamos praticar. Começar ali com a línguas, interpretação, profecia. Tá? Dei a dica para você aqui. Anota os textos. Chega para o irmão. Né?
Eu lembro de Sérgio Avilés, uns anos atrás aí. Toda reunião que tinha, ele via com a palavra. Ele abria a Bíblia e estava lá, ó. A Bíblia fala aqui, tá, um texto lá do Velho Testamento, ele lia, ele começou assim. Aí daqui a pouco Deus começou a dar palavras, ele nem precisava mais abrir Bíblia, já estava ali, coisa dele. Já viu aquele profetão que chega para você e dá aquela profecia assim, que faz uma analogia e usa metáforas e aquele negócio todo que a gente já ouviu por aí de maneira diferente? Mas você vai ser um profeta desse, né? É uma coisa tremenda. Uma outra coisa que Deus me mostrou, mudando de assunto aqui, já fechando esse assunto aqui do Espírito Santo, lá em Abacuque, gente, você consegue abrir a tua Bíblia em Abacuque 1 aí? Abacuque 1, versículo 5. Abacuque 1, versículo 5. Tá? Depois você lê a história toda de Abacuque, para você confirmar tudo isso. Mas lá fala assim, ó, 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. O que foi? Tá. Fica a cara que botou. Que vós não crereis quando vos for contada. Gente, aí Deus me falou, tá? Porque eu perguntei para Deus assim, Deus, onde estão os teus profetas? Todo mundo quer ser apóstolo, ninguém mais quer ser profeta. Onde estão os teus profetas? Lucas aí levantou a mão, né? Onde estão os teus profetas? Querido, aí Deus começou a mostrar, eu falei assim, Senhor, por que ninguém teve uma profecia sobre esses acontecimentos agora esses dias? Ia ficar todo mundo confinado, que ia não sei o quê. Então, por que ninguém, por que não se levantou um profeta? A gente vê aí profetado em tudo é canto, mas por que não teve um profeta? E sabe o que Deus me falou, querido? Tá? Que ninguém estava pronto para ouvir, porque ninguém ia crer. Você quer que eu te diga uma coisa? Se um mês atrás eu profetizasse para vocês que a gente ia estar na situação aqui agora, tá? Quantos seriam crer? E eu fiquei muito envergonhado. Tá? E no meu choro, no meu quarto, eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser esse profeta. Pode contar comigo. Mesmo que seja um absurdo, né? Foi engraçado na visão lá com os anjos, né? A palavra para mim, né? A palavra que vinha mal nos meus ouvidos, né? Deus me mostrou o quê? Que eu sou cheio de conhecimento na minha mente, de opiniões, de aprendizados que eu tenho na minha história. Se Deus vier para mim, como foi lá com Pedro, por exemplo, mandando comer as coisas imundas, né? Como é que é a minha cabecinha aqui, incrédula, entendeu? Como é que ela ia ouvir essas coisas? Né? Se Deus me fala uma coisa assim diferente do natural que eu estou acostumado, como é que ia ser? E depois que Jesus falou aquela palavra lá naquela visão minha, tá, eu pude ver que eu tenho que me esvaziar, gente. Eu tenho que esvaziar a minha mente, de mim mesmo, do meu conhecimento, do que eu já aprendi esses anos todos, do que eu já ensinei esses anos todos, tá? Para estar pronto para ouvir. Se eu quero ser um profeta de Deus, ele vai falar coisas dentro daqui, ó. Eu não falei, Jesus falou literalmente para Abacuque, eu não tinha ninguém para falar, porque ninguém ia acreditar no que eu estou querendo fazer. E a Bíblia fala que Deus não faz nada sem mostrar os profetas. Então, cadê os profetas? Eu quero ser um profeta de Deus. Amém. Você quer ser um profeta de Deus? Então, gente, começa praticando. Né? Cadê a língua? Né? Cadê a interpretação? Cadê a profecia do jeitinho que eu falei lá? Lendo os textozinhos primeiro. Aí Deus vai começando a criar em você. Você vai entrando no canal da liberação, do poder de Deus, dos dons de Deus, da voz do Espírito Santo, do guiar. Aí você vai experimentar coisas surpreendentes. Amém, amados?